Olá, tudo bem? Seguindo nossa série de aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. Essa é uma série de aulas que nós estamos fazendo acerca do conteúdo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. E denominamos essas aulas facilitadoras porque o nosso objetivo aqui é tornar um pouco mais fácil, né, a compreensão e entendimento desse conteúdo, né? A gente tem ouvido muito, né, as pessoas falando sobre o conteúdo denso, terminologias bastante acadêmicas, então o meu intuito é trazer esse conteúdo do pensamento de unificação do reverendo Dr. Sammy Amun, e aqui através de exemplificações, argumentações, enfim, toda essa série que a gente já tem aí disponível, o intuito é tornar um pouco mais fácil. Mas é claro, também sempre como eu reitero nessas introduções de cada aula, é sua responsabilidade depois ir ao livro, né, obter o livro e nele se debruçar para depois aprofundar e poder realmente, a partir das ideias compreendidas, ou pelo menos facilitadas, né, você ter um entendimento melhorado. Né? Então, a minha intenção é tornar você um doutor? Não, 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 não. Né? Eu sou um estudioso e gostaria que, tal como eu, você também se tornasse um estudioso desse conteúdo tão importante, na minha opinião. E aí, já para você saber onde está o livro, sempre como faço em todas as aulas, compartilhando o livro com você, está aí na sua tela. Né? Então, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Como é que eu consigo o livro? Aí na base da sua tela, o site onde você vai conseguir obter esse livro é o www.unificacionista.com. Lá você vai encontrar essa tradução que eu fiz, né, no meu site. Tem aí também na base da tela o QR Code, ou QR Code, que você pode acessar o nosso site. Você vai entrar ali no menu, na seção de literatura, e aí, entre outros livros, né, você vai encontrar por essa capa o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Lá no nosso site, a gente colocou uma ferramenta que permite você manusear, folhear o livro, mas eu tenho sugerido, né, que você faça o download, é grátis, está lá à disposição. Faça o download, tem aí no seu dispositivo celular, tablet, laptop, para que sempre que eu solicitar para você, olha, se debruce sobre o livro, vá ao livro, busque mais informações. Né? Aí você tendo o livro ali, a qualquer momento, né, você pode ir lá e, sobre o tema abordado, se aprofundar. E por que eu sempre faço essas reiterações? Porque a minha metodologia, a metodologia que eu adotei, é trazer aí partes, trechos do livro que eu vou ali no estudo prévio, analiso, vejo se as ideias estão claras e tento compreender também, né? Depois exemplificar, trazer algum esquema, algum gráfico, alguma exemplificação que me vem à mente ali quando eu mesmo estou estudando, e aí compartilhar com você aí, no intuito de facilitar também a sua compreensão, o seu entendimento. Beleza? Né, eu brinquei com a palavra metodologia porque nós, como está aí na sua tela, estamos agora trabalhando nesse capítulo aí, o último capítulo do livro, tratando sobre metodologia. Já fizemos uma aula anterior aí, né, onde a gente procurou de forma sucinta, trazendo parte do livro, né, a gente trouxe ali, como o livro faz, pensadores, os principais pensadores, os pensamentos principais aí, né, sobre metodologia no sistema filosófico tradicional, dentro dos sistemas tradicionais sobre metodologia. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar, como eu prometi na aula anterior, sobre a metodologia a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Mas, de antemão, né, já vou pedir para você, pegue aí o seu caderno, sua caneta, né, já vamos aí estar preparados aí para ir anotando as dicas da prova, como eu sempre falo, né? Trago as ideias principais, os trechos que eu trago do livro. Em algumas partes eu tenho feito ali uns destaques no texto que eu tenho chamado de grifo, né? Como se eu estivesse grifando ali, colocando numa cor diferente, dando um realce ali em negrito nos trechos. E eu sempre menciono a nota, a dica da prova, ou seja, ali estão ideias que, na minha compreensão, no meu entendimento, são ideias fundamentais com as quais você entendendo elas, né, ou aprofundando nelas, aí indo ao livro depois fica mais facilitado, né? Por isso que eu denominei essas aulas como aulas facilitadoras, o intuito é esse, né? A gente tem procurado aí várias metodologias, né, vários sistemas didáticos aí para melhorar ou pelo menos facilitar a sua compreensão e entendimento. Beleza? Então vamos lá, né? Começar a nossa aulinha de hoje aí, já avançando então para o tema de hoje, nós estaremos tratando nessa aula sobre a metodologia a partir da perspectiva do pensamento de unificação, ou como denominamos na aula anterior, a metodologia da unificação, ou seja, o método dar e receber.
A metodologia do pensamento de unificação está baseada essencialmente, fundamentalmente, no princípio divino. E aí, né, entre parênteses, o livro Exposição do Princípio Divino está disponível também lá no site www.unificacionista.com. Faça lá o download também, estude esse livro também. Né, já tenho referenciado várias vezes e você realmente atendeu todas as referências, então você já deve ter o livro, já deve estar lendo, estudando, enfim. Né? Fechando parênteses, então está baseado no princípio divino e é chamada, então, metodologia da unificação. Isso também significa que ela unifica as metodologias tradicionais. Então, a gente simplesmente vai abolir, negar, criticar e jogar de lado, jogar fora todas as metodologias tradicionais. Algumas nós elencamos na aula anterior de forma resumida, né? Seria esse o objetivo? Não, está aqui, né? Esse trechinho é importante. Ela unifica essas metodologias tradicionais naquilo que elas estão alinhadas com o pensamento, né, que a gente já discutiu aí, que seria o pensamento de Deus, a metodologia da unificação, a metodologia da imagem original, contida na imagem original, ou seja, no próprio Deus. A lei fundamental da metodologia da unificação é o método da ação dar e receber, como já mencionei no final da aula anterior, o qual é simplesmente chamado a partir daqui de método dar e receber. E aí, a título de revisão, né, nós fizemos uma aula inteira lá no primeiro capítulo com o título Ação dar e receber. Né? A gente vai revisitar algumas coisas dessa aula a título de revisão e também para induzir você ou conduzir você a compreender a metodologia da unificação com essa base, né, da ação dar e receber. Então está aí esquematicamente na sua tela, né, a estrutura da ação dar e receber. Normalmente a gente vai observar elementos polarizados aí que a gente definiu aí como sujeito e objeto e todas as características e atributos que a gente já atribuiu a essas posições sujeito e objeto, né, que seria basicamente ali de posição principal e posição subordinada, são elementos que se complementam, por isso existe dar e receber. Harmonia, complementariedade, seriam algumas das regras fundamentais. A gente vai trazer aí alguns trechos do livro, né, que vão dar alguns conceitos ou vai revisitar conceitos previamente estudados. Beleza? Então, seguindo aí. Espécies de ação dar e receber. A ação dar e receber se refere à interação entre as posições sujeito e objeto, e aí, entre parênteses, todas as que podem se enquadrar nessas posições, a gente já mencionou vários exemplos, né? Mente e corpo, Sun San, Hyun San, Yang e Yi, positivo e negativo, masculino, feminino, e enfim, né? Kátion, Yanion, e vai longe essa lista de exemplificações. Fechando parênteses, esta ação tem um centro. Não está grifado, né? Pois é, mas eu vou enfatizar de novo. Esta ação dar e receber, essa complementariedade entre essas posições duais aí de sujeito e objeto interagindo, elas demandam, para que isso ocorra, tem que ter um centro, o qual serve como motivo para essa ação. Nossa, falamos bastante sobre isso lá em Ação Dar e Receber, né? Na aula sobre Ação Dar e Receber, mostrando que, né, até brinquei ali, falei que, né, em alguns usei uma analogia dizendo assim, né? Todo relacionamento é dar e receber? Claro que não, né? A gente disse que, na verdade, toda ação dar e receber é um relacionamento, mas nem todo relacionamento é dar e receber. Por quê? Porque precisa ter propósito, um centro comum, uma ideia comum, uma coisa que eles comungam. É comum aos dois, então eles harmonizam baseado nesse centro. Se são centros diferentes, ou têm objetivos diferentes, ou propósitos diferentes, enfim, não há harmonia. Então, isso vai ser um relacionamento, pode ser até um relacionamento conflituoso, como a gente, né, ilustrou na aula lá, mas não é dar e receber. Beleza? Fechando aí o parênteses, então, a natureza da ação dar e receber é determinada pela natureza do centro. Olha o grifo, dica da prova, olha o realce no texto. A natureza, então, da ação dar e receber, porque nós colocamos ali, né? Eu já vou abrir no outro parênteses e falar. Né? O subtítulo desse momento, dessa tela é espécies de ação dar e receber. Ué, mas ação dar e receber não é só um tipo? Não. Né? E o que determina essa variação, essas espécies de ação dar e receber? Basicamente está ali. A natureza da ação dar e receber é determinada diretamente pela natureza do centro. Que tipo de centro que é? Esse tipo do centro vai determinar o tipo ou
a natureza desse centro vai determinar a natureza dessa ação dar e receber. Fiz essa exemplificaçãozinha para ajudar e dar tempo para você copiar a dica da prova, né? Quando a ação dar e receber é conduzida centrada no coração, e a gente falou várias vezes isso na aula sobre dar e receber, a ação dar e receber, lá no primeiro capítulo, sujeito e objeto então se tornam unidos. E o resultado dessa ação dar e receber centrada no coração é uma união. Entretanto, quando o propósito é estabelecido pelo coração, então você tira o coração e estabelece agora nesse centro um propósito. Então, a ação do receber vai ocorrer centrando nesse propósito, aí o resultado será um novo ser ou um ser multiplicado, né? Esse é o resultado, é isso que é produzido no dar e receber entre as posições sujeito e objeto, tendo agora como centro propósito. A gente falou bastante sobre isso, não só na aula sobre a ação dar e receber, mas também em todas as aulas sobre a base de 4 posições. Quantas aulas? Foram várias, né? A gente foi detalhando, a gente foi explicando, e eu fiz aulas específicas, porque pela qualidade, pela profundidade e pela importância e significância, preponderância da base de 4 posições em todas as demais discussões que a gente esteve fazendo e vai fazer agora no estudo da metodologia, mas também sobre todos os demais temas anteriormente estudados. Então, a gente fez várias aulas e estão todas elas disponíveis. Então, se você tem dúvidas, se não ficou claro, se não está lembrando nesse momento, depois volte a elas e estude novamente, tá? Porque agora eu só vou fazer algumas revisões daquilo que a gente falou. Beleza? Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aí. A base de 4 posições na imagem original é uma noção tratando com a estrutura dos atributos de Deus. Olha o grifo, né? Vou abrir um parênteses. Por que eu botei esse grifo? Porque quando nós estudamos todo o capítulo 1 lá, a imagem divina, né? A estrutura de Deus, especificamente os elementos duais, as posições sujeito-objeto, ação dar e receber, e aí quando ela se torna uma base de 4 posições, e aí na sequência já falamos da ação origem, divisão e união, que também é usando uma estrutura usando o mesmo modelo da base de 4 posições, né? A gente falou bastante sobre isso também, tá lá gravada essa linha, né? Depois alguma dúvida, alguma necessidade de revisão, vá a ela, né? Então eu fiz esse grifo exatamente para lembrar você de que basicamente tudo isso que a gente está falando foi aquilo que nós tratamos ao estudar a estrutura e os atributos de Deus lá no primeiro capítulo, imagem original. Então, basicamente, que é a estrutura de 4 posições, consistindo de coração ou propósito como centro, sujeito e objeto, e união ou um novo ser ou um ser multiplicado, no caso do centro sendo propósito. Beleza? Visto a partir do ponto de vista de tempo, coração ou propósito, que é o centro, existe primeiro. Então, eu vou abrir mais um parênteses, desculpa. Quando estudamos a ação, origem, divisão e união lá no primeiro capítulo, eu mostrei, expliquei e vou reiterar aquilo que nós falamos lá, agora de forma sucinta. A base de 4 posições é a estrutura que define o espaço. Ela é uma estrutura observada a partir da perspectiva espacial. E quando a gente falou da ação origem, divisão e união, nós já olhamos para essa mesma estrutura de 4 posições a partir da perspectiva temporal. Beleza? Lembra que a gente falou sobre isso? Eu dei a dica da prova, né? E caiu na prova, se você está lembrado, né? Mas enfim, tirando a brincadeira de lado, é essa referência que a gente está fazendo aqui agora, quando a gente está dizendo aí, ó, o centro existe primeiro, seja ele coração ou propósito. Então, com isso, como ponto de início, sujeito e objeto entram em ação dar e receber como resultado uma união ou um ser multiplicado e formado, dependendo, é claro, do centro. Se for coração, é união. Se for propósito, é um novo ser ou um ser multiplicado. Aqui, coração, que é o centro, se coloca como a origem. Sujeito e objeto se colocam como elementos divididos. Né? Tá aí a palavra divisão. E no sentido de que eles estão separados e colocados face a face um com o outro. Tá? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso mais adiante. Porque normalmente quando a gente fala de divisão, então significa que os atributos que estavam lá no centro, seja coração ou propósito, simplesmente foram cortados ao meio e separados. Então metade foi para cá, metade foi para lá. Será que é isso mesmo? Né? Será que é esse sentido quando a gente usa
na expressão da ação origem-divisão, é isso que ocorre mesmo, né? Vamos pensar um pouquinho, mas eu já vou voltar sobre isso. Só para fechar o raciocínio aqui, e união ou ser multiplicado, ou seja, o resultado se coloca como a união. Todo o processo dessa ação dar e receber é chamado, então, ação, origem, divisão e união, e a gente tem uma aula inteirinha tratando sobre esse assunto. Então, basicamente, aí eu trouxe um esquema do livro aí, né, que está demonstrando tudo isso que a gente está falando. Você já está acostumado, familiarizado, porque a gente fez várias aulas lá no primeiro capítulo, principalmente, depois revisitamos no segundo e no terceiro, quando falamos sobre ontologia, sobre natureza humana original, né, a teoria da natureza humana original lá no terceiro capítulo, e a gente revisitou várias vezes esse esquema. Então, basicamente, está ali, ó, o coração ou propósito no centro, né, eu posso colocar qualquer um dos dois nessa posição de centro, né, depois os elementos divididos de sujeito e objeto vão interagir através da ação dar e receber, gerando ou união, se tivermos no centro o coração, ou um novo ser, se tivermos no centro propósito. E nesse processo aí, né, você pode observar que eu coloquei ali do lado as palavras origem, divisão e união, que seria a visão temporal dessa estrutura de 4 posições. Então, base de 4 posições e ação de origem, divisão e união no mesmo modelinho, aí, na mesma estrutura como a gente estudou lá. Então, divisão, e aí voltando nessa discussão que eu já fiz ali, levantei a bola na telinha anterior, né? Divisão na ação origem, divisão união, não significa que a origem é dividida em duas metades, né? Pegou ali, cortou e separou uma parte para cá, uma parte para lá. Não, né? Mas são dois elementos separados e colocados face a face um com o outro, centrando na origem. Divisão em Deus significa que cada um dos dois atributos de Deus estão relacionados um com o outro. Estes dois atributos correlativos, né, entram em ação dar e receber, centrando na origem e formam a união. Então está ali, né, ação, origem, divisão e união. Há 4 tipos de ação de dar e receber. Antes da gente falar desses 4 tipos de ação dar e receber, vamos falar um pouquinho melhor sobre divisão. Só a título de lembrança, quando nós falamos, por exemplo, de yang e yin, né, quando a gente começou a exemplificar, principalmente quando estudamos lá no terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, a gente falou bastante dessa estrutura e usamos exemplos mais palpáveis ali, a gente se referenciou bastante, por exemplo, homem e mulher, né? Então lembra, a gente até fez uma discussão sobre o homem sendo um ser substancial yang e a mulher sendo um ser substancial yin. E aí a grande pergunta que a gente fez naquela aula, né, eu vou voltar a ela para você lembrar. Eu perguntei, então quer dizer que o homem sendo um ser substancial yang é que ele somente é yang. E a mulher, por outro lado, sendo um ser substancial yin, ela só tem as características yin? Claro que não, né? Eu me lembro que nessas discussões, entre tantas outras que a gente fez lá, né, tanto na imagem original como na teoria da natureza humana original, a gente mostrou, não, o homem tem também elementos yin, tal qual a mulher também tem elementos yang. Só que quantitativamente na sua estrutura corporal, como também na sua estrutura mental, o seu aspecto Sun-San, seja Sun-San interno ou Ryun-San interno, o homem tem predominantemente mais elementos yang, tal qual a mulher, que também possui elementos yin, né? Mas, tem elementos yin, mas também tem elementos yang, mas ela tem preponderantemente, quantitativamente, mais elementos yin. Por isso, né, a nível conceitual, a gente passa a definir, o pensamento de unificação define o homem como um ser substancial yang e a mulher como um ser substancial yin. Beleza? Tudo isso eu estou dizendo por quê? Para dar uma exemplificada nessa explicação que o trecho está trazendo aí do livro, que eu trouxe aí do livro, falando sobre divisão, que não é simplesmente pegar um elemento e dividir. Então, toda a estrutura yang de Deus ficou no homem, toda a estrutura yin da mulher ficou, de Deus ficou na mulher. Não é esse tipo de divisão. Mas a divisão é de tal forma que, preservado as características preponderantes de sujeito e objeto, ou yang e yin, ou positivo, masculino, se a gente vai falando do reino mineral. Aí vamos pular já direto para o ser humano, para não ficar muito extensa essa discussão. Homem e mulher, a gente vai observar que existem atributos masculinos e femininos, tanto em homem como em mulher, mas preponderantemente, e por isso a gente definiu dessa forma. Tudo isso eu estou dizendo para quê? Para dizer que a divisão não significa pegar as características de Deus e partir ao meio e colocar
uma metade para cá e a metade para lá. O que tem nessa metade não tem na outra e vice-versa. Não, não é isso. Mas essa estrutura, ela permite equilíbrio, complementariedade. Aquilo que o homem procura na mulher são os elementos que faltam nele e vice-versa. E essa complementariedade vai permitir dar e receber, porque eles têm um propósito comum, têm um centro comum, seja ele coração ou propósito, e terá como resultado, seja coração, uma união, ou propósito, um novo ser ou um ser multiplicado. Beleza? É um parênteses que aí eu estou revisitando aulinhas anteriores aí que a gente discutiu, só para ajudar você a entender que não é aquela divisão no sentido de dialética, por exemplo. Tese e antítese são elementos opostos que estão se negando. Não tem nada a ver com isso não, tá? Quando a gente fala ação, origem, divisão e união, entenda que essa divisão significa a constituição de seres de características subjetivas e objetivas, né? Principal e subordinado, ativo e passivo, agente e reagente, e assim todos os demais exemplos que a gente fez na discussão lá da aulinha da ação, dar e receber. Beleza? Fechando esse grande parênteses, vamos seguir aí. Então, há 4 tipos de ação, dar e receber. Voltando ali ao texto, né? Ação, dar e receber mantenedora de identidade, ação, dar e receber desenvolvedora, ação de dar e receber interna e ação, dar e receber externa. Você deve estar lembrando, a gente já falou sobre isso, expliquei longamente cada uma delas, aplicando isso nas bases de 4 posições. Então, é só voltar ali nos vídeos aí do nosso canal, você vai encontrar as aulas falando sobre base de 4 posições, mantenedora de identidade, interna, externa. Depois eu fiz 2 aulas separando base de 4 posições, desenvolvedora interna e base de 4 posições, desenvolvedora externa, né? Para não perder ali o conteúdo, eu tentei fazer o mais fiel possível ao conteúdo do livro, porque a gente acaba revisitando, né? Você vê quantas vezes a gente revisitou essa estrutura, porque ela é base, né? É base da existência de Deus e a base de existência de todos os seres, e principalmente dos aspectos do tecido humano e da sua estrutura, né? Como a gente está falando agora, metodologia, falamos em epistemologia, falamos de lógica, falamos de axiologia, falamos de educação, falamos de ética, falamos de arte, falamos de história, enfim. Então, correspondentes então, a esses 4 tipos de... quando eu falar 4 tipos, tá? Eu lembro que eu falei isso nas bases 4 posições, mas é só para lembrar novamente. Quando a gente disser aí 4 tipos de ações dar e receber, não fique pensando que são coisas diferentes. Não, são as mesmas ações, né, de dar e receber, só que com nuances, né? Quando eu tenho no centro coração, ela é mantenedora de identidade. Se ela ocorre dentro do Sunsan, ela é interna. Se ela ocorre entre Sunsan e Ryunsan, ela é externa. Se eu botar lá no centro agora, tirando o coração, botando propósito, vai ser uma desenvolvedora. Se é dentro do Sunsan, ela é interna. Se é entre Sunsan e Ryunsan, ela é externa. Beleza? Ó, revisãozinha vapt-vupt, como diz, né? Só para lembrar ali o que a gente já discutiu. Então, ações dar e receber de manutenção de identidade e desenvolvimento. Em Deus há a manutenção de identidade, aspecto imutável, no qual seu Sunsan e Ryunsan se engajam em ação dar e receber, centrando no coração, e ele existe eternamente como ser harmonizado ou uma união. Então, há também o aspecto de desenvolvimento. Isso nós estamos falando de Deus, a imagem original, a imagem divina. Então, em Deus também existe o aspecto de desenvolvimento, no qual o seu Sunsan e Ryunsan se engajam em ação dar e receber, centrando agora no propósito, né? O propósito de criação que a gente mencionou lá, e produzem agora um novo ser ou um ser multiplicado, né? A primeira forma de ação dar e receber é a ação dar e receber mantenedora de identidade, a segunda ação de dar e receber desenvolvedora. Todos os seres no mundo criado também executam essas mesmas ações de dar e receber, sejam elas mantenedora de identidade, sejam elas desenvolvedoras, mantendo ambos os aspectos também de imutabilidade e mutabilidade, ou desenvolvimento, né? A gente falou longamente sobre isso nas bases de 4 posições, então eu não vou me estender aqui para essa aula não ficar muito extensa, né? Só você voltar lá e estudar os temas específicos. Então, aí os exemplos, busquei lá nas aulinhas anteriores, especificamente de base 4 posições, né? Tá ali as bases 4 posições nas suas variações, interna e externa, mantenedora de identidade, porque tem ali o coração e o resultado união, e a desenvolvedora abaixo ali tendo propósito como centro e o resultado um novo ser ou um ser multiplicado.
E aí, esquematicamente, só para você ver a estrutura um pouco mais, né, desenhada, aí, um pouco mais didática, né? Eu vou até circundar, se você me permite. Essa aqui que está aí mais no meio da tela seria a base de 4 posições, ou a ação dar e receber, que ocorre internamente, porque ela está ocorrendo dentro do Sun-San, entre Sun-San interno e Hyun-San interno. Né? Se eu colocar no centro dessa ação da receber coração, ela passa a ser mantenedora de identidade. Se eu colocar no centro dela o propósito, ela passa a ser desenvolvedora interna, né? Mantenedora de identidade ou desenvolvedora interna, porque ela está ocorrendo ali dentro do Sun-San. E aí a interação que está fazendo ali agora com o Hyun-San já no lado mais extremo aí da sua tela, já é a base de 4 posições, ou melhor, a ação dar e receber externa, né? Porque ocorre entre o Sun-San e o Hyun-San. Se tiver no centro coração, ela é mantenedora e vai ter resultado união. Se ela tiver no centro propósito, ela é desenvolvedora e vai ter como resultado um novo ser, um ser multiplicado. Só esquematicamente para ajudar. O aparecimento do universo é considerado como sendo relativamente e genericamente imutável. Por exemplo, né, a galáxia mantém constantemente a mesma forma de uma lente convexa enquanto gira ao redor do seu centro, ou do centro do universo. Dentro dela, nosso sistema solar gira ao redor do centro da galáxia, num ciclo de 250 milhões de anos, mas está sempre localizado na mesma distância do centro da galáxia. Então, essas são características de imutabilidade, né? Além disso, a forma de disco do sistema solar também é imutável. O sistema solar tem 9 planetas, cada um dos quais mantém a sua órbita imutável enquanto gira ao redor do Sol. Cada planeta mantém suas características definidas. Dessa forma, o universo tem esses aspectos de base de 4 posições ou ação dar e receber mantenedora de identidade, né? Ou de manutenção de identidade. Quando visto em termos de longo período, do longo período de cerca de 15 bilhões de anos, também a gente vai perceber, vai descobrir que o universo está também se desenvolvendo e crescendo. Os cientistas explicam este fato dizendo que o universo está se expandindo ou evoluindo. O universo mudou a partir de um estado gasoso para um estado sólido, onde inúmeros corpos celestes pequenos e grandes foram formados, e na superfície de um dos planetas, especificamente a Terra, plantas, animais e os seres humanos apareceram. Esse processo do universo pode ser considerado como um tipo de processo de crescimento ou desenvolvimento. Desta forma, o universo tem tanto o aspecto de manutenção de identidade, entre parênteses, ação dar e receber mantenedora de identidade, ou a base de 4 posições mantenedora de identidade, porque o centro é coração, fechei o parênteses, ou o aspecto de desenvolvimento, abrindo outro parênteses, por quê? Está baseado na ação dar e receber desenvolvedora, ou a base de 4 posições desenvolvedora, tendo como centro propósito, fechando parênteses só para ilustrar. Os seres vivos também se desenvolvem enquanto mantêm sua identidade, né? E a gente já falou sobre isso lá em Ontologia, também falamos mais detalhadamente, um pouco mais detalhadamente, sobre o ser humano no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original. Por isso não vou me estender muito aqui, só a título de revisão, tá? Nas plantas, sementes germinam, troncos crescem, folhas se desenvolvem, flores desabrocham, frutos nascem. Desta forma, elas crescem constantemente, mantendo sempre a sua característica peculiar. Então, no processo de desenvolvimento tem a manutenção da identidade e vice-versa. As duas interagem. A gente consegue observar nos processos um aspecto mantenedor de identidade e um aspecto desenvolvedor. Fechando parênteses, mesmo assim elas mantêm seu aspecto imutável, sendo que continuam a existir com a mesma espécie de planta, tipos específicos de plantas continuam a produzir os mesmos tipos de flores, os mesmos tipos de frutos e assim por diante. Em outras palavras, uma planta tem tanto o aspecto de manutenção de identidade, como o aspecto de desenvolvimento funcionando simultaneamente, em conjunto. Não é uma hora um, uma hora outro. Não é assim que funciona não, tá? As coisas trabalham e funcionam concomitantemente, né? Da mesma forma, os animais se desenvolvem e crescem enquanto mantêm sua própria identidade. O mesmo também pode ser dito aí sobre a sociedade humana. Na história, o surgimento e queda de estados se repetiu continuamente, contudo, em toda parte e sempre, o padrão básico de um estado no qual a soberania e o povo estão no relacionamento de sujeito-objeto permanece idêntico. O mesmo pode ser dito numa família, enquanto há variações nas aparências das famílias, de acordo com o ambiente, a idade, os relacionamentos fundamentais e essenciais dentro dessa estrutura familiar, por exemplo, entre pais e filhos, esposo e esposa e assim por diante, são sempre imutáveis. Além disso, pessoas, indivíduos crescem
pessoas individuais crescem constantemente, enquanto mantêm suas próprias características como indivíduos. Desta forma, de acordo com a lei da ação dar e receber, em todo ser, características mutáveis. Aí observando, como eu já mencionei entre parênteses lá no gráfico anterior, na tela anterior, né? A manutenção de identidade baseada na ação ou na base de 4 posições mantenedora de identidade, tendo como centro o coração, e as características mutáveis, né? Ali está invertido, tá? Só para corrigir, porque as características imutáveis é mantenedora de identidade e as características mutáveis, porque há desenvolvimento baseado na estrutura da base de 4 posições ou na ação da receber desenvolvedora, tendo como centro propósito. Beleza? Só corrigindo ali o texto. Então, ali vamos falar um pouquinho aí de forma breve, a título de revisão, também sobre ações de dar e receber interna e externa. Dentro do Sunsan original de Deus, o Sunsan interno e o Ryunsan interno se engajam em ação dar e receber, centrando no coração, formando uma união, né? Através disso, a base de 4 posições interna é formada, a qual é a estrutura interna do Sunsan em Deus, nos seres criados e também no ser humano. A seguir, o Sunsan original e o Ryunsan original vão se engajar em ação dar e receber, formando uma união agora externamente. Por isso eu trouxe o gráfico ali que eu mostrei na tela anterior, mostrando no mesmo gráfico as duas situações, um dar e receber internamente dentro do Sunsan, entre Sunsan interno. Só lembrando, hein? Intelecto, emoção e vontade, né? E aí nos aspectos Ryunsan interno, só para lembrar, leis, ideias, conceitos e princípios matemáticos. Fechando aí o parênteses, dar e receber internamente. E depois, com o Ryunsan, a estrutura Sunsan, aí, que é a somatória desse dar e receber entre Sunsan interno e Ryunsan interno, vai interagir com o Ryunsan. Essa seria, então, a ação dar e receber externa. Quando o propósito é estabelecido no coração, então essa ação dar e receber assume uma natureza dinâmica desenvolvedora, né? Ela sai do estado manutenção ou mantenedora de identidade e passa para o processo de desenvolvimento. Sai do aspecto de imutabilidade, né, de estar estático ali, né, de manter aquela identidade, e passa para um aspecto da mutabilidade ou desenvolvimento. Né? Então é formado um novo ser e na base dessas 4 posições, base de 4 posições externa, seres criados são formados como seres multiplicados. Esta estrutura, então, de 2 estágios das bases de 4 posições interna e externa em Deus, que a gente citou várias vezes, por exemplo, mais recentemente falamos sobre isso lá em epistemologia, mostrando, né, a visão da epistemologia da unificação no processo de cognição, né, os 2 estágios da base de 4 posições, mas a gente citou exemplos também lá no início, quando falamos no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, enfim, né. Nos relacionamentos, então, entre ser humano e todas as coisas, ou os elementos da natureza, através de uma ação dar e receber interna, o ser humano pensa e estabelece concepções, planos, né? E ele colocou entre parênteses ali planos. Eu colocaria, além de planos, logos, né? Só para lembrar da aulinha que a gente fez especificamente sobre esse tema, explicando esse funcionamento aí da formação de das concepções, dos planos, das novas ideias, né, através do dar e receber entre Sunsan interno e Ryunsan interno, enfim. Enquanto, ao mesmo tempo, através de uma ação dar e receber externo, os seres humanos reconhecem e têm domínio sobre todas as coisas. Né? Reconhece processo de cognição lá da epistemologia, que ele vem do externo para o interno, e ele cria novas coisas, né, fazendo o domínio, a criatividade. Aí é do interno para o externo. Beleza? Nos humanos, se designamos a ação dar e receber entre mente espiritual e mente física dentro da mente humana como ação dar e receber interna, então a ação dar e receber entre uma pessoa e outra seria uma ação dar e receber, por exemplo, né, entre esposo e esposa numa família, seria denominado uma ação dar e receber externa. Se a gente designar os intercâmbios entre membros de uma família num lar como ações da receber interna, então os seus intercâmbios com pessoas da sociedade fora do escopo da família, a gente poderia também usar como ilustração para uma ação de dar e receber externa. E aí vai vários exemplos, né? Nos seres vivos, ele vai trazer mais alguns ali, ó. Ação dar e receber interna ocorre entre o núcleo e o citoplasma em cada célula, enquanto as células executam a ação dar e receber externa entre si, né, uma com a outra. Desta forma, nos relacionamentos entre seres humanos e todas as coisas, como também nos relacionamentos na sociedade humana e mesmo na criação, ações dar e receber interna e externa ocorrem
em unidade. Então, não é um momento uma, no momento a outra. Não, né? Como eu falei, lá dentro de uma célula, o citoplasma, a membrana, toda a estrutura da célula tem dar e receber entre os seus elementos. E, ao mesmo tempo, ela está também estabelecendo dar e receber com outras células, né? Com outros tecidos, e assim a estrutura de todo o universo. Então, quando estas ações dar e receber interna e externa são conduzidas de forma suave, redonda e harmoniosa, parênteses, está lá na aulinha, eu expliquei isso daqui bem detalhado, tá? As coisas mantêm sua existência e continuam a se desenvolver. E aí, esquematicamente, os exemplos que a gente deu, né? Dar e receber interna e externa, ele, por exemplo, primeira linha ali, ó, homem e todas as coisas, ele tem um dar e receber internamente dentro de si, entre um San interno e um San interno, e aí com os demais elementos da natureza, né? E aí vai esposa, o sistema solar e o sistema estelar, célula com célula, e assim por diante, né? Ali tem até o cloreto de sódio, né? A combinação de cada uma dessas estruturas isoladamente, né? E depois interagindo no dar e receber, formando novas estruturas, né? Agora, então, vamos considerar, a partir da perspectiva da metodologia, que é o que nos interessa, os métodos dedutivo e indutivo de raciocínio em relação às ações dar e receber, interna e externa. Nós falamos sobre isso um pouco na aula anterior, ali, quando a gente trouxe as ideias de vários pensadores, falamos do método dedutivo, falamos do método indutivo, né? E aí a gente está falando agora sobre a perspectiva do dar e receber. Então, o método dedutivo é um método de desenvolvimento lógico através da ação dar e receber interna que ocorre dentro da mente humana. Em contraste, o método indutivo é um método de examinar as coisas no mundo externo. Portanto, esse é um método baseado na ação dar e receber externa. Na metodologia da unificação, olha o grifo, olha o destaque no texto, dica da prova. Eu grifei, é fundamental você entender o que ele vai trazer nesse parágrafo. Na metodologia da unificação, ações dar e receber interna e externa ocorrem em unidade, tal qual ocorre em Deus, ocorre em todos os seres existentes, ocorre no ser humano, em todas as funções que a gente exemplificou, assim também ocorre na metodologia da unificação. Portanto, na metodologia da unificação, os métodos indutivo e dedutivo estão unidos. A gente é dessa linha ou daquela linha. Não, as duas se completam e permitem a concepção, permitem a construção, a cognição, a lógica, enfim, tudo isso que a gente já vem estudando aí nas últimas aulas, aí nesses últimos capítulos do livro, né? Escopo da ação dar e receber. O método dar e receber é um método fundamental para a existência e o desenvolvimento em Deus, nos seres humanos e também em toda a natureza. Logo, não seria diferente, ele é um método. Ele é um método que Deus usou para criar. Todos os seres têm como caminho de funcionamento para atingir o seu objetivo de existência esse método, dar e receber. Lembra quando a gente falou na aula anterior, né, falando ali sobre o significado da palavra metodologia, né, que tem o caminho para se alcançar uma meta, né, seria mais ou menos ali a tradução a partir da origem grega da palavra metodologia, né, ou método, perdão, né, método, então seria basicamente isso, né, o caminho para se alcançar um propósito. E é assim como Deus fez, é assim como o universo funciona, né, e é assim como nós trabalhamos no aspecto de metodologia a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Deus, enquanto mantém sua natureza eterna, através das ações dar e receber mantenedoras de identidade interna e externa, criou a humanidade e todas as coisas através das ações dar e receber desenvolvedoras, interna e externa. Falamos longamente sobre isso lá no primeiro capítulo, falando sobre bases e quatro posições, todas as suas nuances, não vou voltar nessa discussão. Na humanidade e em todas as coisas, cada indivíduo, o ser de verdade individual que a gente já estudou, mantém a sua existência e se desenvolve como os elementos correlativos dentro dele e executa também a ação dar e receber interna e externa. E, ao mesmo tempo, cada indivíduo executa a ação dar e receber externa com outros indivíduos, né? É a simultaneidade aí que a gente falou ali do funcionamento de todo ser e das inter-relações entre os seres através da ação dar e receber. A ação dar e receber entre um ser humano e outro, o que inclui interação entre indivíduos na vida familiar e na vida social, atividades educacionais,
éticas, políticas, econômicas e outras. Todas elas são conduzidas, deveriam ser conduzidas, funcionariam bem melhor se conduzidas através desta ação dar e receber. Eu fiz alguns complementos por conta própria, né? Mas eu acho que você vai concordar comigo com esses complementos que eu fiz, né? A seguir é a ação dar e receber entre os seres humanos e todas as coisas. Neste tipo de ação dar e receber, há dois casos, ou seja, aqueles casos nos quais o ser humano exerce domínio sobre todas as coisas e aqueles casos nos quais um ser humano conhece todas as coisas. Parênteses, está ali, né? O método de dentro para fora, né? Dos dois estágios da base 4 posição, a interna, prototipando, planejando, estabelecendo logos e depois indo, né, botando a mão na massa propriamente através da base 4 posições externa, né, exercendo o domínio, ou no processo de cognição, onde é o caminho inverso, vem primeiro pela externa, você vai ali sensorialmente, através dos seus sentidos, capta, né, a informação, seja visual, tátil, enfim, e aí você remete essa informação, ela vai fazer aquela colação, sunsan, ideias, conceitos, pá, estabelece um conceito, cognição. Então percebe, né? São os dois caminhos que o texto falou ali, eu estou só fazendo a revisão para você lembrar quando estudamos isso lá em epistemologia, né? A cognição, então, de todas as coisas inclui o estudo básico das ciências naturais, a exploração e apreciação da natureza e assim por diante. Domínio sobre todas as coisas inclui pesquisa aplicada nas ciências naturais, negócios, atividades econômicas, atividades criativas, nas artes e assim por diante, né? Algumas exemplificações para ilustrar. Então, finalmente, a ação dar e receber entre uma coisa e outra, né? Nós não estamos tirando agora o ser humano. Na natureza, inúmeros elementos formam um mundo orgânico ordenado quando eles se engajam em ações dar e receber através de suas respectivas posições de sujeito e objeto, principal e subordinado, tal como a ação dar e receber entre átomos, entre células e também lá no macro, aí, no nível cósmico, entre estrelas. A interação entre as partes de uma máquina é um outro exemplo, e a gente já falou sobre isso em alguma aula anterior. Aí. Pensamento e conversa, diálogo, são conduzidos baseados na ação dar e receber. Isso quer dizer que, como a parte subjetiva no pensamento, sunsan interno, intelecto, emoção e vontade, que está ali na sequência, e a parte objetiva, ryunsan interno, ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos, entram em ação dar e receber, o pensamento é conduzido. E a gente falou isso faz tempo, hein? Acho que lá na teoria da natureza humana original, quando a gente procurou exemplificar melhor ali a interação entre sunsan interno e ryunsan interno no dar e receber, e a gente até, eu lembro que tinha um gráfico que falava, né, operação de ideias, dar e receber, entre intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios, o dar e receber, a gente definiu esse dar e receber como operação de ideias, né? É o que a gente está revisitando aí, falando sobre pensamento, sobre diálogo, conversa, né? Enfim. E o julgamento no pensamento também está baseado na ação dar e receber, né? A gente falou sobre isso, por exemplo, em axiologia, né? A gente voltou a visitar isso daí quando a gente estudou, por exemplo, em teoria da arte, sobre apreciação, né? Enfim, só para lembrar, qualquer dúvida, volta lá e assiste as aulinhas, tá bom? Então, ali, por exemplo, no julgamento, esta flor é uma rosa. Uma ação dar e receber tipo contraste ocorre, onde se compara a ideia esta flor com a ideia rosa, né, no sistema de colação. Conversa também é conduzida através da ação dar e receber. Eu posso entender o que a outra pessoa está dizendo porque as noções e conceitos dessa pessoa estão de acordo com os meus. E também porque as leis do pensamento da outra pessoa, né, em linhas gerais, estão de acordo com as minhas. Entretanto, se uma pessoa fala coisas sem sentido, né, desconexas, né? A gente até falou alguma coisa sobre isso em lógica, né? Se a gente tira, por exemplo, os elementos de ligação, né? Por exemplo, ali naquela frase que está ali em cima, esta flor é uma rosa. Lembra que a gente usou um exemplo, se eu não me engano, nas aulas sobre lógica? Eu tiro ali o é. A frase vai ficar assim, esta flor, uma rosa, né? São conceitos, concepções que eu tenho, que você tem, são comuns a nós dois, mas a ligação vai deixar sem sentido, é o que ele está dizendo ali. Falei uma coisa sem sentido, então eu posso não entender o que essa outra pessoa quer dizer. O que ele quer dizer com isso? Essa flor, uma rosa, tá? E daí? Enfim, só para ilustrar, tá bom? Só para ilustrar mais uma vez a utilidade, a preponderância
da ação dar e receber nesse papel aí da construção da metodologia. Só para lembrar também, eu trouxe aí tipos de ação dar e receber, a gente estudou isso lá na aulinha, né, de ação dar e receber, e também falamos um pouco melhor sobre isso em epistemologia, quando a gente começa a falar sobre o ser conectado e os tipos de conexão que pode ocorrer entre elementos sujeito e objeto e o dar e receber. Aí eu trouxe então esses 5 tipos básicos que a ontologia explicou, né? Tipo biconsciente, tipo uniconsciente, tipo inconsciente, tipo heterônoma e tipo contraste ou tipo colação. A gente falou sobre isso lá, não vou discutir. A título de lembrança, porque essa estrutura que a gente estudou aprofundadamente lá em ação do RCB, e depois aprofundamos em ontologia e melhoramos um pouco mais ali também na teoria da natureza humana original, né? Você vai observar também como método, né? A gente vai aplicar isso na análise das metodologias que a gente discutiu na aula passada. Nós vamos revisitar isso analisando essas metodologias tradicionais agora, à luz da metodologia dar e receber, ou método dar e receber do pensamento de unificação, analisando aquelas tradicionais. E aí a gente vai usar esses tipos também. Então, só a título de lembrança, tá bom? E aí, as características da ação dar e receber também eu trouxe, a gente já tinha comentado sobre isso, né? As 7 características fundamentais da estrutura da ação dar e receber, que a gente também elencou e construiu e exemplificou estudando lá em ontologia. A gente falou sobre correlatividade, propósito e centralidade, ordem e posição, harmonia, individualidade, conectividade, natureza mantenedora de identidade e a natureza desenvolvedora e o movimento circular. Tudo isso aí, essas 7 características que a gente detalhou e aprofundou e revisitou também na teoria da natureza humana original, com certeza, estão ali nesse gráfico aí, está nessa demonstração, essa estrutura sujeito e objeto que está aqui embaixo na tela, elas estão nessa estrutura, todos esses 7 itens estão ali presentes, né? Correlatividade, propósito, centralidade, ordem, posição e assim por diante. Beleza? Então aí, essa é a proposição, essa é a ideia central da metodologia do pensamento de unificação. E aí, já encerrando essa aula, né? Vamos já fazer cena dos próximos capítulos, né? Para a gente encerrar esse capítulo de metodologia na próxima aula. Nós vamos pegar esse método dar e receber, a metodologia da unificação baseada na ação dar e receber, e vamos fazer uma avaliação das metodologias convencionais a partir dessa perspectiva. Algumas daquelas, né, pelo menos as mais importantes, as mais proeminentes, aquelas que permanecem ainda como referencial, ou pelo menos talvez algumas polêmicas também, né? Mas a gente vai fazer essa análise, bem sucinto também, o livro faz aprofundado, mas eu vou trazer na próxima aula, sucintamente aí para você ver que tudo aquilo que eu falei na aula anterior, que pode ter parecido um pouco cansativo e maçante pela quantidade de informações, né? Mesmo trazendo parte do livro, agora, a partir do entendimento que o método da unificação é o método da ação dar e receber, a gente vai revisitar essas metodologias convencionais ou tradicionais e apontar os pontos de tropeço, onde dá para melhorar, o que deu para a gente aproveitar e como dar e receber melhora, aprimora as ideias tradicionais ou as observações que os pensadores do passado tiveram. Beleza? Mas é isso, então aí já fica feito o nosso compromisso, já quero agradecer a sua atenção, pedir, né, aquele joinha aí na base do vídeo, né, não esquece de curtir o nosso vídeo, e aí nos vemos na próxima aula, tá bom? Então nos vemos lá. Até lá então, muito obrigado, tchau, tchau.